Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube, aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 118 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia e módulo 3, Ética. Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas, que estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado. Valeu? Junto com as apostilas vem também os certificados de participação. Bom, já aparece para você na tela o conteúdo da aula de hoje, ligado aí à política, o anarquismo de Proudhon e Bakunin. Vamos em frente. Aquele conceito logo chegando bem na prova, né? Aquele conceito que resolve 99%, 95%, né? 99% das questões. Vamos lá, o anarquismo é uma corrente filosófica de natureza crítica, libertária, utópica, apologética e radical, que defende uma sociedade necessariamente livre, igualitária, autogestionada e autônoma, implicando nisso a extinção de toda e qualquer relação social baseada na exploração, usurpação, tirania, opressão, fraude, dominação. Um conceito que vem antes do conceito, né? Um conceito anterior que, assim, nesse trecho já deu para você entender que o anarquismo, pessoal, nada tem a ver com isso aí que você vê, com essa ideia aí do senso comum de pichar a parede e não sei o que, de porra, não tem nada a ver com aquilo, cara, de zorra total, caos, ausência de nada disso, não tem nada a ver com aquilo. Galera, porra, fumando cigarrinho e pichando parede, exigindo seus direitos, não tem nada a ver com aquilo. Aquilo ali a galera leu pela metade as coisas, então ficou, né? Como assim? Isso acontece com quem lê pela metade a Bíblia, com quem lê até a página 3 o livro religioso. Isso acontece com todo mundo. Da mesma forma o anarquismo. Tranquilo? Então não tem nada a ver com aquilo não. Mas tem um pouquinho a coisa só, mas não muito, tá bom? Muito pouquinho. Bom, mas vamos em frente. Nesse contexto, a propriedade privada, vamos nos ater aos aspectos técnicos, pô. A propriedade privada era assemelhada a uma espécie de roubo. Vai vendo aí, pessoal. Então, a propriedade privada era assemelhada a uma espécie de roubo, um estelionato. E a escravidão comparada ao homicídio, ou seja, o assassinato. E olha, tudo aí são as concepções para o anarquismo. Vamos em frente. O indivíduo é a premissa maior dessa doutrina, que, apesar de se expandir no foco pela coletividade, ela preserva o olhar primordial sobre a individualidade humana. É o indivíduo, é a pessoa, é o ser humano o foco da atenção do anarquismo, e não a propriedade privada, e não o Estado. O Estado e a propriedade privada, para o anarquismo, o Estado não deveria existir, e a propriedade privada é comparada a um roubo, ou seja, também não deveria existir. Joia? Aí vem essa negação dessas questões. Por quê? Porque o ser humano é o centro, o ser humano é o cerne desse objeto aí de pesquisa, das defesas do anarquismo. Vamos em frente, defendendo o completo aniquilamento de uma autoridade externa central. Defendendo o completo aniquilamento de uma autoridade externa, que não seja do indivíduo, dele se autossugestionar,
dele se dirigir, dele se comandar. E aí exemplos de uma autoridade central externa, o Estado e a Igreja. Consoante, acrescenta aí a Rus. Vamos ver? Doutrina política que rejeita qualquer tipo de intervenção do Estado no que diz respeito à organização da sociedade. Também aí o Abagnano. O Abagnano vai dizer que é uma doutrina segundo a qual o indivíduo é a única realidade que deve ser absolutamente livre. Vamos falar já melhor na liberdade. E que qualquer restrição que lhe seja imposta é ilegítima. Adapta-se à realidade coletiva, mesmo conservando a sua individualidade. Então, veja só, o anarquismo ele pensa na coletividade, mas o indivíduo não no seu egoísmo, não é isso, mas o indivíduo é mais importante, tá? Que essa questão aí de Estado. Vamos em frente. Concepções. A fim de melhor esquematizar, achamos por bem separar algumas concepções dessa doutrina, vendo-as isoladamente. E aí, enumeramos as seguintes: a liberdade, a autogestão e o Estado. Bom, a primeira delas é a liberdade. É o valor supremo da sociedade. O foco se concentra sobre a manutenção da capacidade humana de conseguir pensar e expressar a sua, vontade, sem embargos. Então o camarada tá livre para pensar, porra. Ele é livre para pensar no anarquismo. Percebe? Sem embargos, sem alguém ali controlando, sem algo controlando. Sem a obturação da sua Sem a obturação da sua personalidade. Então o camarada consegue, não é, expor o seu pensamento no anarquismo. Bom, você aceita um café? Porra, professor, essa é a minha linha agora, cara. Puta que... Professor, achei a filosofia que eu tava procurando. Você sabe, não é, que as nossas aulas não tem essa pegada. Tranquilo? Isso aqui é apenas uma corrente filosófica. É considerada radical. Joia? Radical. Não tem, é uma utopia. Tá? Então não me venha com loucuras pra cá não, cara. Não venha com loucuras pra cá. Escreve alguma coisa que interessa aí embaixo. Aliás, antes da gente prosseguir, já dá o like. Só não vai até o final dando like, não, porque você pode deixar em branco aí a mãozinha. Aí, o vídeo não vai chegar lá no colega que precisa, né, dessa aula. Beleza? Então encaminha aí o conteúdo. Bom, vamos em frente. Aqui a escravidão assume o sentido de assassínio de pessoas. É isso mesmo que você está ouvindo. A escravidão, aqui, pessoal, é a mesma coisa de um homicídio. Mas na frente a gente vai falar melhor. É a mesma coisa de um homicídio. Ter alguém como escravo é a mesma coisa que matar essa pessoa. Beleza? Para o anarquismo, ter alguém como escravo é a mesma coisa de assassinar, de matar essa pessoa. Joia? Sendo o mesmo que mataram, o que eu estava falando aqui, ó. Alguém. Já a propriedade privada teria o valor de um roubo, um crime patrimonial, de subtração e engodo. O Bakunin ele usa até a expressão, lá no livro dele, ele usa a expressão estelionato. Tá? Então, é esse o sentido. A propriedade privada, ela, de alguma forma, usurpa. Ela rouba a pessoa. Vamos em frente. Autogestão. Qual é o sentido aqui da autogestão? É o ponto de partida dessa filosofia. É daí que parte. É o indivíduo se gerenciar a si mesmo. Sacou aí? Refere-se à emancipação, autonomia, centralização,
individualidade humana. Isto é, a ogerizar, pessoal, ojeriza é rejeição, joia? Ojeriza a qualquer intervenção externa de ordem institucional, legal ou estatal, que tente assumir o poder e se comportar como autoridade o quê? Central. É radical, conforme eu falei. Por favor, não me venha aqui com ideias loucas aí, né? Tem cara aí, cara, que pega, né, alguns conceitos filosóficos, religiosos, vai lá, lança a mão de armas, né? Aqui, nós como professor, eu não estou aqui te doutrinando não, cara, né? Estou aqui te convidando a pensar mesmo, mas estou dando aqui, não é minha opinião, mas porra, você também, porque os cabeças de bagre estão por aí, deve ser muita gente, e é muita gente. Tem cara aí que vê um versículo da Bíblia, cara, e porra, já se arma, velho. O cara já se arma com fuzis, com armas, e sai pra defender Deus, mano. Da mesma forma, você está estudando aqui o anarquismo. O cara quer agora defender o anarquismo. Porra, mano. Raciocina, você aí do outro lado. Raciocina. Pensa, porra. Pensa. Outro professor, ouvi um cara falando aí na internet. Porra, porque o cara tem um professor aí que não deixa os alunos pensar por si. Eu tô deixando você pensar por si. Eu tô te convidando para pensar, porra. Eu tô justamente te convidando a pensar, porra. Entendeu? Eu estou justamente te convidando a pensar. Nós estamos aqui estudando anarquismo. Você não sair fazendo merda aí, dizendo que aquilo é anarquismo. Estamos estudando tecnicamente isso. Isso aqui é uma utopia, porra. Ou seja, o topo, a geografia disso, a sociedade estruturada nisso é impossível de se consolidar, porra. Joia? O camarada, às vezes, com a utopia, acaba causando uma distopia, que é um lugar ruim para se viver. Então é essa a questão, beleza? Então pensa, pô, é você mesmo pensando. Tô te convidando a pensar com um aspecto de choque elétrico aí na tua cabeça. Que tente assumir o poder. Tem pessoal, infelizmente, tem cara que confunde tudo, né? Tem cara que confunde esse símbolo aqui, ó, tá? Tem cara que confunde esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui. Desenho aqui pra você, ó. Tamo na aula, valeu? Tamo na aula. Tem cara que confunde esse símbolo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Com esse aqui, ó. Com esse aqui, tá? Para ele tudo é a mesma coisa. Esses caras aí normalmente usam droga, tá vendo? Misturam droga com álcool e tal. Confunde aí o que criaram de símbolo anárquico aí, que não tem nada a ver com a nossa aula, tá? Nada a ver com essa anarquia ali do senso comum com a suástica de Hitler, cara. Então os caras vão misturando a porra toda, mano. É um bando de imbecil mesmo. Essa é a verdade. É um bando de imbecil. Bom, mas vamos em frente. Institucional, legal, estatal, que tente assumir o poder de se comportar como uma autoridade central. É isso. A sociedade é estruturada e erguida, estabelecida com uma vontade o quê? Individual. Então, a sociedade é estruturada no anarquismo como uma vontade o quê? Individual. Deveria ser extinto. O Estado, né, agora deveria ser extinto e nunca ter existido. Imagina isso, pessoal. Imagina uma coisa dessa. Você estudou aqui no canal o pensamento de Estado do Locke, do Rousseau, né, do Hobbes, a comparação entre os três, e aí você quer agora abolir o Estado. Imagina uma coisa dessa, né? Imagina só isso. Segundo essa doutrina, toda forma de Estado deve ser o quê? Combatida. Olha aí. Tá? Bakunin. É o Bakunin. Tá? Ele é rejeitado por não representar, ele não representa a justiça e se servir de instrumentos ilegítimos de coerção, restrição e usurpação. Pessoal, nós sabemos, tá? Nós estamos aqui no Brasil, estamos gravando no Brasil, nós estamos no Brasil, vamos pautar aqui assim a nossa observação pelo Brasil. O Estado não é santo, isso aí você concorda, tranquilo? Que o Estado e os governantes não são santos, não são santos. Mas aqui, pessoal, extinção do Estado, extinção.
Ou seja, você percebe aí o perigo nessa questão? Esse é o convite para você, a pensar nessas questões. Bom, fizemos aqui uma comparação com o Proudhon e o Marx, tá? E o Proudhon e o John Locke. Com relação aí, com o Marx nós comparamos com a ideia de Estado. E o John Locke com a propriedade privada. É isso que a gente está fazendo aí, tá? No que tange as ideias de Estado e propriedade privada, só esse quadrinho já merece um like, né? São 2 quadrinhos. Olha aí que maravilha ficou, cara. Comparativo, esquematizado, muito bacana, fácil de memorizar, não é? Pá, é papum, olha lá, ó, tranquilão. Algumas das comparações do pensamento de Locke, Marx e Proudhon. Bom, o Marx, com a ideia de comunismo, né? Na verdade ele não inventou isso, ele defendia, né? O Estado do proletariado, ou seja, é a revolução, né? É a revolução, é a imposição do proletariado sobre a burguesia. Por isso um Estado proletariado. E a extinção das classes sociais. Extinção das classes sociais. Extinção daquela divisão que havia nas classes sociais que nós já estudamos. O Proudhon, com a ideia de anarquismo, ele já vem com não um Estado proletário, mas a aniquilação do Estado. Percebe como é que é mais radical? A extinção de qualquer forma de Estado. Extinção de qualquer forma de Estado. O John Locke, lá com a ideia, agora a comparação do Locke com o Proudhon, com a propriedade privada. Bom, para o Locke, lá no liberalismo, a propriedade privada é o principal pilar da humanidade, principal pilar da liberdade humana, ou da liberdade humana, né? O principal pilar, a propriedade privada. Para o Proudhon, a propriedade privada é comparada a um roubo, conforme nós já vimos. Valeu? Principal pilar por Locke, ou seja, ela é muito mais valorizada a propriedade privada, e o Proudhon, o roubo. Tranquilo? Considerava a propriedade privada como roubo, ou seja, praticamente, né, deveria ser também abolida essa questão. Vamos aí, separei um trecho até relativamente grande aí do o que é a propriedade, para a gente sentir, né, o que é a propriedade aí do Proudhon, para a gente sentir o que é essa, como ele pensava, né? Você vai ver que é a síntese do que nós trouxemos aqui no nosso estudo. Vamos lá. Se eu tivesse que responder a seguinte pergunta: o que é a escravatura? Respondesse sem hesitar, olha aqui ele está respondendo: a escravatura é o assassínio. O meu pensamento ficaria perfeitamente expresso. Então, a expressão do meu pensamento, ou seja, sem hesitar, escravatura para ele é o quê? Um assassínio. Não precisarei de fazer um grande discurso a mostrar que o poder de privar o homem do seu pensamento, da vontade, da personalidade, é o poder de vida e de morte. Olha aí, gente. Muito interessante. A gente aproveita isso. É lógico que aproveita, muito legal essas questões, né? Isso equilibra a sociedade. O pensamento filosófico equilibra a sociedade. Por isso que essa aula está aqui, pô. Não é para você pegar uma lata de Colorjet, botar um cigarro baseado na boca e sair pichando o ar para tudo que é canto e reclamando seus direitos. Porra, você tem que ir em cana, cara, se fizer isso. Porra. Isso é sacanagem, né? Porra, isso é sacanagem. Normalmente é com gente violenta que esses caras se juntam. Bom, que fazer o homem escravo, e que fazer um homem escravo equivale ao quê? A assassiná-lo. Então, a escravidão, a escravatura, ele chama assim, para o Proudhon, é o mesmo com homicídio, é o mesmo matar alguém. Em suma, não sistematizo, peço o fim dos privilégios, a abolição do quê? Da escravatura.
a igualdade de direitos, o reino da lei, justiça. Tal é o resumo do meu discurso. Então o resumo dele é o quê? Igualdade, né? Legalidade, justiça. É isso aí. Abolição da escravatura. O que é propriedade agora? Agora a segunda pergunta, a primeira pergunta ali, né, a gente trouxe muito bem selecionado, né, do texto, eu peguei a obra na íntegra, tá? E que é escravatura, o que é escravatura? Que ele responde o que é escravatura, agora ele vai responder o que é a propriedade. A propriedade é um roubo, tá aí. Você encontra exatamente assim lá no texto dele. Sim, todos os homens acreditam e repetem que a igualdade de condições é idêntica à igualdade de direitos. Que a propriedade e roubo são termos o quê? Sinônimos. Aí. Propriedade e roubo para ele é o quê? Termos sinônimos. Vai desequilibrar de alguma forma aí a sociedade, né? Um vai roubar o outro com a propriedade. Que toda a proeminência social atribulada, ou melhor, dizendo usurpada, sob o pretexto de superioridade de talento e serviço, é iniquidade e usurpação. Todo o possuidor de terras, casas, móveis, máquinas, utensílios, dinheiro cunhado, etc., que aluga uma propriedade por um preço excedendo as despesas de reparações que estão a cargo do que empresta era para ter junto aqui, né? É estelionatário, culpado de roubo e fraude e rapina. Tal devia ser o cúmulo da loucura proprietária. O mais alto grau de escuridão, onde a perversidade do egoísmo pode lançar espíritos. Então, muito interessante esse trecho, né? Com base nessa leitura e em toda a reflexão que fizemos, faça essa questão aí que caiu nessa universidade, a Unesp, Universidade de São Paulo, né? Vai tirar de letra. Aqui você vai precisar ler mesmo esse texto, pessoal, porque ele está pedindo o texto, ó, o texto escrito, aí, o texto escrito. Então não tem jeito. Quando ele fala assim, né? Em 1840, expressa uma posição. Bom, não precisaria muito esforço se você tivesse ultra afiado, né? Proudhon aqui, o que é a propriedade, e aí a corrente já está ali embaixo, né? A corrente do pensamento já está ali embaixo, e é única, e não tem nem como confundir com as outras, né? Não tem nem como confundir com as outras. Lembrando, pessoal, ali embaixo, ali na letra D, tem positivista. Olha, cara, a pegada aí do positivismo é assim, ela tem política, tá, pessoal? Ela tem política, mas é muito assim ligada à metafísica. Muito assim, a pegar negócio da religião e tal. Então, cara, grande chance da gente tratar a escola. A escola positivista vai estar, se Deus assim nos permitir, lá na claro, né? Lá na história da filosofia. Mas eu vou empurrar o positivismo lá para a metafísica, cara. Porque a pegada dela, o Augusto Conte, ele deixou ali umas coisas bem, umas críticas à religião, que para mim deixa claro ali, né? Essa tornar a política uma ciência, né? E não divinizá-la. A sociedade como uma ciência, e não o projeto de uma divindade. Então isso aí, cara, a pegada ali está bem dividida, mas eu estou empurrando ela, né? Estamos aqui no modo de política, eu estou empurrando ela lá para frente, cara, porque, né, ele deixa... Toda hora eu mudo de opinião, porra, cara, eu devo jogar para lá mesmo. Bom, então tá aí. Marca a resposta certa. Certeza, né? Pelo texto que você leu, né?
pelo texto que você leu, tivesse responder a seguinte pergunta, quase a mesma coisa que eu coloquei lá, né? Inclusive é um dos melhores fragmentos que estão lá na obra dele, né? O que resume, né? Então a escravatura, o assassínio, né? O homem é escravo e aqui a propriedade, olha lá, é o roubo. Então com certeza você marcou o anarquismo de crítica, anarquista, né? De crítica ao direito de propriedade e a defesa do valor supremo da liberdade. Valeu? Se você não fez ainda, esse é o teu, você trabalha agora. Encaminhar para um colega, escreva, participa aí da aula. Valeu? Então é isso, se inscreva também no canal. Joia? As apostilas que eu falei no começo do curso estão aqui embaixo, ó, as 3 módulos. Módulo 1, Introdução e Fundamentos, amarela, módulo 2, Epistemologia e módulo 3, Ética. Todas elas estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Joia? Você é o nosso convidado. Você é o nosso convidado. Adquira as 3 apostilas e vá estudar filosofia. Elas vêm com certificado de participação. Você já estudando para outro concurso, um concurso da área policial, esse aqui embaixo é o Caveirão da Polícia, aqui eu junto Constitucional, Administrativo, Penal, Processo Penal e Leis. Aqui tem Estatuto da Criança e Adolescente, Conhecimentos Pedagógicos, todos os mini cursos de Educação na Constituição, mini curso de Matemática Básica também, e com um grupo de estudos que está lá, o link está aí no site também, tá? Então você é o nosso convidado, tá estudando para um concurso, né, da área militar, que cai filosofia, estes simulados são ultra recomendados, além das aulas aqui, né? Estes simulados são ultra recomendados, que é uma síntese, né? 3 horas de aula aí em cada rodada de simulado, e você leva um PDF de corrigido simulado, e ainda leva o simulado em branco para você treinar, né? Então é isso, valeu? Aqui grandes questões da filosofia, esses cursos devem ser, eles estão abertos, né? Estão abertos, porque volta e meia a gente coloca um conteúdo a mais lá, tá? O mais perto de fechar a intuição, né? Não tenho visto mais nada assim de relevante para a intuição, mas eu deixo esses conteúdos abertos para conversar lá com os alunos. Muito bem, gente, ó, aqui, ó, você aí, nosso convidado a adquirir esse material, valeu? As apostilas. E com essa visão aí, nós vamos nos despedindo. E te aguardo no próximo encontro, se Deus assim nos permitir, se o Senhor, Deus assim nos permitir, te aguardo no próximo encontro. Já avançamos bastante, né, cara? Já avançamos muito, hein? Nossa, estamos na aula 118. Eu nunca pensei que ia chegar aqui. Jamais. Esse curso já está com mais de 70 horas, tranquilo. Mais de 70 horas, deve estar beirando isso, não sei. Tinha contabilizado 60 no início do módulo da política. No início ou no meio, não sei. Enfim, estamos aí em 70% da política já. 65%. E aí, te aguardo no próximo encontro, então. Convide os amigos a estudar aqui esse módulo e todo o curso de filosofia que está sendo desenvolvido aqui na hora, junto com você. É isso. Agradeço demais a tua presença aqui, cara. Demais. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.